Romanos 8, 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Que o Espírito de Deus nos fale ao coração poderosamente na manhã desse dia, em nome de Jesus. Amém. Todos nós vivemos em nossa vida, nossa jornada de vida, momentos de grandes vitórias e momentos também de derrotas, e grandes derrotas também. Faz parte da história das nossas vidas, uma vida onde nós temos momentos de conquistas e momentos de derrotas. Basta ver, se eu fizer a pergunta aqui, aquele que tirou carteira de motorista e no primeiro exame prático da legislação, você vai ver que se um ou dois aqui, talvez, quem sabe, tiraram de primeira a carteira de motorista, saíram lá com esse êxito, você vai ver que são poucos. Ou seja, tem uns que foram de primeira, poucos, e outros tantos que foram terceira, quarta e até 10ª vez. Ou seja, a vida é assim mesmo. O Brasil, em 1950, estava tudo para ganhar a Copa do Mundo em julho de 1950, mas perdeu. Que diria, então, de 2014, 7, dentro de casa. Então, a vida, eu sei que aqueles jogadores queriam entrar ali e ter o sucesso da vitória, mas não foi dessa maneira. Só que, de acordo com esse texto da Palavra de Deus, nós vamos entender, e a última palavra do parágrafo de Romanos 8, 26 a 30, termina com glorificou, conquistou, recebeu a glória de Deus, e esta é a nossa jornada cristã, meus irmãos. Aqueles que foram escolhidos serão justificados, serão chamados, serão justificados, serão transformados e receberão a glória de Deus. Olha que extraordinário. A vitória já foi garantida pelo próprio Deus, que não mente. Esta é a esperança do cristão, que serve a um Deus vivo e verdadeiro, que já descreveu a jornada, e não somente nos diz na palavra que ele veio a esse mundo por amor, o Criador de todo o universo, o grande arquiteto do universo, veio, criou todas as coisas, e por conta da falha humana, ele enviou seu próprio Filho por amar a todos nós, por grande amor com que ele nos amou. Ele envia Jesus, Jesus nasce, vive, morre sem pecado, ressuscitou de entre os mortos, subiu aos céus, foi assunto aos céus e derramou o seu divino Espírito Santo, que nos auxilia. É isso que diz o verso 26, também o Espírito, o divino Espírito Santo, nos assiste. Semelhantemente, assim como Cristo nos assistiu, conquistando a vitória em nosso lugar, agora Ele também envia o Espírito Santo para que seja aquele que nos conduz a essa vida eterna, essa vida abundante. E Ele nos assiste em nossa fraqueza, uma assistência de solidariedade do Espírito Santo, porque nós não merecemos. Quando Ele fala fraqueza, é porque todos nós somos pecadores, falhos, imperfeitos, temos as nossas diversas situações erradas, mas mesmo assim o Senhor nos amou e enviou o seu Espírito
para nos conduzir a toda a verdade. Então, olha como que ele intercede por nós. Perceba o texto sagrado que nos diz claramente: semelhantemente, o Espírito nos assiste. Sim, em nossa fraqueza, porque nós nem sabemos orar como convém. Você fala assim: aquele fulano ora tão bonito, aquela fulana ora tão bonito. Ninguém sabe orar como convém. E por não saber orar como convém, o Espírito Santo ora por nós, em nós, e ele intercede de maneira, na verdade, de sobremaneira. Está escrito: não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, ou seja, do fundo, do âmago da sua alma, o Espírito Santo tem intercedido por cada um de nós. Esta é a palavra de Deus para você. Aquele que garante a vitória é também aquele que conduz até a vitória final. A glorificação é a eternidade ao lado do Pai. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para todos nós. O lar celestial foi garantido para todos nós. E o texto ainda termina falando da obra do Espírito Santo, da caridade do Espírito Santo para conosco. Sim, nós somos alvos da caridade do Espírito Santo. E não é uma cesta básica que hoje tem e amanhã não tem. É a vida eterna. Nós somos alvos dessa caridade de Deus. E ele diz assim: aquele que sonda, que conhece a mente do Criador, ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12. É tudo que nós precisamos. Sim, tudo que você precisa é a vontade do Criador. Aquele que te criou sabe o que é melhor para você e para nós. Ele sabe o que é melhor para você. Ele, então, envia o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É uma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito, todos os três interessados em nossa salvação. Que extraordinário, que privilégio, que dádiva, que graça, que presente maravilhoso. E esse Espírito, então, sabendo a vontade do Pai, nos conduz à vontade do Pai, porque Ele tem uma transformação para nós, e após essa transformação de Deus, nós vamos nos encaixar na direção que Ele tem, a missão, a profissão, a família, tudo que nós temos hoje, meu irmão, Deus tem um plano para nós, para nos usar, não somente recebermos a dádiva da graça do Espírito Santo habitando em nós, enchendo-nos de paz, alegria, unção, poder, autoridade, mas também nos concedendo a graça de vivermos neste mundo cumprindo a missão, o propósito. E aí ele termina dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para seguir a vontade de Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus para as nossas vidas. Você sabia que Deus tem um propósito para a sua vida, querido? Está escrito aqui. E então nós vamos entender que até as coisas que nós achamos que são ruins, são, na verdade, momentos grandiosos e poderosos de Deus para nos adequar à vontade dEle, que você passa aquela situação, você reflete, fala: não é esse a vontade de Deus para a minha vida. Então, todas as coisas, 100% das coisas que nos acontecem, eles têm um projeto, têm um propósito, o nosso bem, uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o texto termina dizendo: aquele que conheceu a todos nós antes da fundação do mundo, que predestinou antes da fundação do mundo, aqueles que são do Senhor, são escolhidos por Deus, nos chama no tempo presente, nos chama pela pregação do Evangelho da igreja, nos chama pela pregação do Espírito Santo em nossos corações, nos justificará e nos glorificará. Essa glorificação eterna ainda vai acontecer. Que bênção que você está aqui, você que está assumindo esse compromisso com Cristo, não é com a igreja, nós não estamos aqui mudando de religião, não, nós estamos aqui nos firmando a palavra de Deus, que é a verdade suprema sobre todas as coisas. Então Deus tem um plano para as nossas vidas, e no cumprimento desse plano, Ele diz no próximo parágrafo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Sabendo que Deus nos auxilia, a glorificação já está garantida, o sucesso
já está garantido, a vitória. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas que nós necessitamos? Sim, Ele te ama. Ele tem um projeto de vida abundante para você. Quem sabe não é hoje? O Senhor te convida a viver esse projeto. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus quem os justifica e intercede por todos nós. A solidariedade do Espírito Santo está sobre nós amanhã desse dia, que você possa entender esse auxílio e não viver sem esse auxílio. Não somos nada sem Deus. E vivendo esse projeto de Deus, nós vamos impactar essa geração que nós estamos vivendo. Ontem nós tivemos a abertura da Copa América, as pessoas, líderes ali, chamaram pastores que oraram, pregaram, anunciaram a palavra. Meu irmão, minha irmã, Deus está preparando um projeto para essa igreja, Deus está preparando um projeto para as nossas vidas, para esse mundo que carece da graça de Deus. Vamos seguir, vamos em frente e espere grandes coisas, porque o teu Deus é grande. Ele é o grande Deus, Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Ele tem grandes planos para todos nós. E Deus nos abençoe na manhã desse dia. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. Agradeça a Deus esse cuidado de Deus na sua vida. Experimente viver essa novidade de vida que Deus tem para você, para todos nós. Ó grande Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós não somos merecedores, ó Pai, tamanha graça, sacrifício, um Deus vivo que não necessitava, não precisava, mas por amor veio a este mundo e morreu a nossa morte. Era o nosso lugar aquela cruz, mas o Senhor morreu por nós e aquele sangue derramado, nos justifica, nos purifica. Teu corpo foi moído, como nós lembramos todos os meses, no momento da comunhão, da Eucaristia, da Santa Ceia. Teu corpo foi moído, Pai. Teu sangue foi derramado e esse sangue nos justifica de todo o pecado para vivermos o propósito de Deus nesse mundo. Deus, nós cremos, nós estamos aqui para crer. Nós cremos, Deus, no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós cremos no seu único Filho, nascido da Virgem Maria, padecido sob o poder de Pôncio Pilatos, Deus, reputado, mas que ressuscitou dentre os mortos. Nós cremos no Espírito Santo, que age no meio da igreja. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a vivermos mais assim. Se há alguém aqui nesta manhã que deseja esta vida abundante, que o Senhor também o revele e conceda essa graça em nome de